Um dos soldados pede ajuda ao companheiro para carregar Jiro. Com medo, o colega diz que o garoto está possuído por um Mononoke e questiona o que irão fazer caso ele acorde e os ataque. Um começa a chamar o outro de idiota, lembrando que eles são agentes secretos. Ichika perde a paciência com a dupla e começa a arrastar Jiro pelo chão. Enquanto sonha, Jiro relembra que tinha um gato estranho, e logo em seguida foi atacado por um monstro bizarro. Hago começa a chamar pelo seu nome. Jiro, sem entender, pergunta por que tem fumaça saindo do seu corpo. E Hago pergunta por que tem um buraco no peito dele. Após o susto, ele acorda em uma cama de hospital. O jovem diz que teve um sonho horrível, mas ao olhar para o próprio peito, percebe que não foi um sonho. Finalmente você acordou, diz Ichika. Ela conta que ele ficou completamente apagado por um dia e meio. Jiro pergunta quem é ela e onde ele está. A agente o ignora e liga para o chefe, avisando que Jiro despertou e que está totalmente consciente. Ela pede para o superior voltar logo. Ao ser ignorado, Jiro pergunta qual é a dela. Hago se materializa em sua cabeça, dizendo que ela é desagradável, e Jiro concorda. Ao perceber que está sendo encarada pelos dois, Ichika meio que fica sem reação. Enquanto volta para o quarto, o comandante Shiba consegue ouvir Jiro e Hago discutindo, e Ichika manda os dois falarem baixo, pois estão em um hospital. Ele avisa Jiro que por hora o rapaz parece estar bem, e em seguida pergunta a Hago como ele está. O gato chama o comandante de fedelho sem modos, e questiona se ele acha que pode dirigir a palavra a ele daquele jeito. Shiba deduz que Hago está desconfiado, porém não vê más intenções nele, e avalia que a situação não é tão ruim quanto imaginou. Ele pede desculpas, dizendo que deveria ter se apresentado antes. O oficial revela que seu nome é Ryosuke Shiba, e que a garota ao lado é sua subordinada, Ichika Kishimoji. Jiro interrompe dizendo que já sabe que eles são do serviço secreto, e pergunta se vão cumprir a promessa de se explicar melhor. Shiba comenta com Ichika que a memória dele está intacta. Shiba então pergunta se o jovem conhece o Zoni Waban. Jiro questiona se ele está falando da organização shinobi subordinada ao shogunato da Era Edo. Ele confirma que sim, demonstrando surpresa pelo fato de o garoto saber sobre o assunto. Shiba explica que os Oniwaban largaram sua lealdade pelo shogunato e decidiram apoiar a Revolução Meiji, tornando-se uma organização que só existe pelas sombras. Esse é o atual serviço secreto. A função principal deles é lidar com o fluxo de inteligência confidencial nacional e internacional, além do monitoramento e extermínio de Mononokes. Dito isso, é raro terem incidentes com Mononokes, e nos últimos anos eles têm lidado praticamente apenas com humanos, em tarefas como proteger oficiais importantes e investigar grupos criminosos. Por isso, o departamento especializado em lidar com Mononokes acabou virando um belo enfeite na prateleira. No entanto, recentemente o quartel-general foi atacado por um grupo de criaturas, e basicamente roubaram Hago, que estava selado lá. Em pensamento, Jiro relembra que Hago realmente falou algo sobre estar adormecido por muito tempo. Shiba afirma que agora é a vez dele fazer perguntas, e indaga o porquê de o garoto ter se envolvido nisso tudo. Como assim por quê? Pergunta ele. Após Jiro explicar toda a história, Ichika grita, chamando-o de imbecil por ter se intrometido sem saber de nada. E tudo isso apenas para socorrer o Mononoke. Ele retruca, mandando a garota ir se ferrar, pois não quer ouvir sermão de quem não estava lá para entender. Shiba fica sem saber o que escrever em seu relatório. Ichika pontua que o problema não é esse. O comandante declara que agora não importa mais. O fato é que Hago e Jiro estão conectados. Ele diz que a dupla já deve ter entendido o recado, mas vai repetir para deixar bem claro. Se não fizerem nada, os dois vão ficar nessa situação até morrer. Shiba complementa dizendo que ainda não sabem como desfazer essa fusão, mas há um caminho para buscar uma solução. Durante esse tempo, os dois precisarão ficar sob a proteção do serviço secreto, enquanto pesquisam mais sobre os Mononokes. Jiro protesta, questionando se essa decisão foi tomada do nada. Shiba o interrompe, avisando que o garoto não tem a opção de escolha. Ele informa que a polícia já tomou as providências para declarar Jiro como desaparecido. Para o azar do jovem, eles não são aliados da justiça. Por isso o serviço secreto não tem nenhuma obrigação de garantir os direitos dele. Ele enfatiza que Jiro já não é mais uma criança e deve assumir a responsabilidade por suas escolhas. Por fim, ele avisa que irão transferi-lo para outra instalação na manhã seguinte, e garante que, como o hospital é filiado ao serviço secreto e possui guardas do lado de fora, a dupla pode ficar tranquila. Ichika fica encarando o rapaz, e ele pergunta qual é o problema dela, mas ela simplesmente ignora. Enquanto conversa com Hago, Jiro questiona a presença dos guardas, avaliando que aquilo se parece mais com um sequestro, e mostra-se indignado por terem o registrado como desaparecido sem consultá-lo. Ao lembrar do avô, ele conclui que precisa voltar para casa. Eu avisei, não avisei? Que era melhor não se envolver comigo, cita Hago. Jiro pergunta se até ele vai lhe dar sermão. O gato responde que não faz questão, já que arrependendo-se ou não, não há mais volta. Hago lembra que Shiba afirmou ter a intenção de protegê-los, mas avalia que, pensando bem, foram eles próprios quem o selaram. Questiona então se Jiro acha mesmo que irão tratá-lo com dignidade. Logo ele, que se fundiu com o Mononoke. O felino adverte que ainda existem os outros Mononokes que os atacaram. Eles foram atrás do serviço secreto justamente para desfazer o selo, e por isso não irão desistir tão fácil assim.
Hago deixa claro que, não importa o lado que escolham, eles não terão aliados, e serão vistos apenas como inimigos, dos quais ambos os lados tentarão tirar vantagem. Jiro enlouquece e começa a gritar. Hago pergunta se ele perdeu o juízo. Gritando feito maluco, Jiro desabafa que está cercado de gente interesseira, e por isso vai fazer o que bem entender. Sem paciência, o garoto avisa Hago que vai dar o fora dali. Mas para onde você vai fugir? Pergunta a criatura. Ele responde que não pretende fugir, vai apenas testar os próprios limites. Hago comenta que não faz ideia do que ele está planejando, e avisa que não vai emprestar o seu poder à toa. Jiro responde que já entendeu, e que tomará uma atitude por conta própria. Enquanto isso, um dos agentes boceja de sono, e logo em seguida leva um sermão para manter o foco. Após isso, Jiro começa a gritar no quarto. Quando os agentes abrem a porta, encontram dezenas de corvos lá dentro. Sorrindo, Jiro deseja a eles um bom trabalho. Sem perder tempo, o rapaz foge correndo, e Hago comenta que os agentes são os incompetentes mesmo. Já de tarde, um pouco depois de escapar, Jiro agradece aos corvos pela ajuda. Um deles responde que não foi nada, e que na verdade foi bem divertido. Jiro entrega um lanche como prometido, e o corvo agradece. Hago pergunta o que ele vai fazer agora, ressaltando que os agentes em breve virão atrás deles. O garoto responde que não precisa de muito tempo, mas seja o que for, há algo que ele precisa fazer. Após Jiro chegar no portão de casa, Hago confessa que não imaginava que o parceiro voltaria direto para lá. Jiro explica que o registraram como desaparecido, e por isso ele precisa avisar o avô. Hago diz que o velho não vai simplesmente acreditar em toda a história. Jiro afirma que vai sim, mas reconhece que precisará explicar tudo em ordem. Antes de entrar, ele pede para Hago não aparecer até ser chamado. O garoto respira fundo, mas logo atrás dele está seu avô, chamando-o de delinquente. Jiro se assusta, perguntando de onde o velho saiu. O avô responde que o menino deixou a casa toda aberta sem dizer nada, e que é exatamente sobre isso que ele tem que falar. Jiro conta que aconteceram algumas coisas que são meio difíceis de explicar, e por isso ele voltou para conversar. O velho deixa ele falando sozinho e começa a caminhar. Jiro pergunta para onde ele está indo. Ele manda o neto calar a boca e apenas seguir. Ao chegarem a um campo esportivo, Jiro adverte que não tem todo esse tempo e precisa explicar muita coisa. Ele indaga por que o avô foi até aquele lugar. O senhor afirma que há um motivo. Aqui ninguém vai me atrapalhar. Sem entender, Jiro leva um soco na cara. O rapaz pergunta o que ele está fazendo. O avô o chama de imbecil, perguntando se ele tem ideia do que fez. Jiro tenta se defender, admitindo que não foi legal largar a casa sem falar nada, mas que a reação não precisava ser para tanto. O avô rebate que não se trata disso, revelando que Shiba já lhe contou tudo sobre Jiro estar possuído por um Mononoke e que o serviço secreto está atrás dele. Jiro, confuso, questiona como ele sabe disso tudo. O idoso responde que o neto é muito lerdo mesmo e revela ser um ex-agente do serviço secreto. Hago aparece, dizendo que agora tudo faz sentido, pois ele sabia que tinha algo de estranho ali. O gato aponta que o idoso está demonstrando uma hostilidade enorme contra alguém da sua própria família. O avô pergunta se aquele é o Hago e exige saber o que ele fez com o neto. Irritado, o velho revela que queria ver a situação com os próprios olhos e que agora não tem mais dúvidas. Sem escolhas, ele avisa que assumirá as responsabilidades pelo erro do jovem. Ele entra em posição de combate e solta a seguinte frase: "Se for para o serviço secreto e o Mononoke usarem meu neto, eu terei que tomar a sua vida junto com a do Hago, Jiro, e depois a minha própria." Hago comenta que as coisas estão ficando interessantes. Jiro, perplexo, pergunta do que ele está falando. O avô manda parar de conversa e parte para o ataque. Hago elogia a precisão dos movimentos, mas Jiro consegue desviar. O Mononoke pergunta ao garoto se o avô dele não tem piedade. Jiro concorda que o velho é terrível, confessando ser a primeira vez que o vê tão irado. Num piscar de olhos, o idoso para ao lado do neto, dizendo que Jiro é lento. Ele desfere golpes pesados, fazendo o jovem vomitar sangue. O velho explica que a arte de combate do clã Azuma foi desenvolvida ao longo de muitas gerações, sendo capaz de matar tanto humanos quanto mononokes. Hago chama a atenção do parceiro. O avô ressalta que ensinou apenas o básico a Jiro, apenas para autodefesa, mas que agora vai apagar o treinamento de suas memórias usando as próprias mãos. Ele lamenta, mas conclui que pelo menos o neto não irá sofrer mais, pois vai acabar com a luta em um só ataque. Hago entra na frente para defender Jiro, questionando o idoso sobre o que ele está fazendo, pois é óbvio que o velho está atacando para matar de verdade. Mas Jiro o interrompe, pedindo para Hago não se meter naquilo e ordenar que ele apenas assista. Sendo suprimido, Hago diz para o garoto fazer como quiser, chamando-o de pirralho estúpido. Enquanto isso, o avô se recorda de uma memória do passado. Nati, sua antiga cachorra, avisara ele que Jiro estava em perigo. O menino subira numa árvore e dizia a um gatinho que ia ficar tudo bem. O garoto acabara escorregando e caindo, mas o avô, Sr. Toshimasa, conseguira segurá-lo. Ele gritara chamando o neto de idiota, e dera um sermão, lembrando que já avisara 1000 vezes para não subir em árvores de onde não conseguia descer, prevendo que um dia ele ainda iria se machucar de verdade.
Jiro tentara se justificar, explicando que o gato não conseguia descer, estava chorando e por isso fora ajudá-lo. Toshimasa argumentara que é bom ajudar os outros, mas para isso é preciso ter força e determinação. Agir sem força é tolice, e agir sem determinação é irresponsabilidade. O velho avaliara que, no momento, o garoto não tinha nenhum dos dois, aconselhando-o a ter humildade suficiente para pedir ajuda àqueles à sua volta. Jiro perguntara o que aconteceria se não houvesse ninguém por perto. O avô responde que, nesse caso, ele não teria escolha a não ser desistir. Jiro retruca, garantindo que jamais desistiria. Seu avô o chamara de cabeça dura, dizendo que se for assim, ele precisaria ser forte de corpo e de coração, para finalmente ser capaz de subir em qualquer árvore, por mais alta que fosse. Mas exigiu que, até lá, ele deixasse de ser irresponsável. De volta ao presente, Toshimasa avisa que daqui para frente o que aguarda Jiro não é treino nem briga de criança. Ele está num caminho árduo, onde matam para alcançar seus objetivos, e foi nesse mundo que ele se meteu. Matar pessoas, matar mononokes, usando as próprias mãos. Sujar o próprio corpo e a alma com o sangue profundo do desconhecido. É um mundo de sombras em que a luz solar não toca, um mundo em que eu vivi. É por isso que ele não pode deixar seu querido neto parar num lugar como aquele. Jiro reconhece que realmente sente muito por ter agido de forma burra e impensada. Porém, ele não se arrepende do que fez. Afirma que, como foi ele mesmo que se colocou nessa situação, será ele quem vai resolvê-la, demonstrando estar absolutamente determinado. O avô se irrita, partindo para cima e chamando-o de tolo. Hago alerta, mas Jiro se desculpa e pede para o parceiro se conter só mais um pouco. Em seguida, ele usa a cabeça para bloquear o soco do avô. Ainda de pé e sangrando muito, Hago pergunta o que o garoto está fazendo. Toshimasa diz que o gato tem razão e questiona se esse é o jeito de o neto mostrar que tem força e determinação. O velho pede para o jovem se poupar, chamando-o de principiante. Jiro sorri, admite que ainda não é bom o suficiente, porém ressalta que não está sozinho. Ele relembra que o próprio avô dissera no passado para aceitar a ajuda dos que estão à sua volta, e por isso ele aceitará uma mãozinha de Hago. Expressa Hago surpreso. Não me venha com você entendeu, rebate Jiro, e a dupla começa a discutir. Consigo mesmo, Toshimasa compreende a situação. Para Jiro não importa se é uma pessoa ou Mononoke. Ele considera o valor de todas as vidas como igual. Em voz alta, o velho conclui que não tem jeito. Desde sempre o rapaz é cabeça dura. O neto não muda, não importa quantas vezes o avô avise ou quantas vezes o próprio Jiro se machuque. Toshimasa aceita a derrota e cita que dessa vez, quem não teve determinação suficiente foi ele mesmo. Já de noite, enquanto toma banho, Jiro pede desculpas a Hago por ter sido egoísta mais cedo e por tentar mandar nele. Hago vira a cara, dizendo que o garoto deveria ter apanhado mesmo para aprender. Ele avisa, porém, que há limite para tudo e pede que o jovem não jogue a vida fora de qualquer jeito. Se ele morrer novamente, terá sido um desperdício do esforço que o Mononoke fez para salvá-lo. Portanto, sempre que precisar, o garoto poderá pegar emprestada a sua força. Jiro fica aliviado, concluindo que, daqui para frente, os dois estão no mesmo barco, e por isso é melhor serem amigos. Enquanto isso, por telefone, Toshimasa conversa com o comandante Shiba. O oficial avisa que enviará um veículo na manhã seguinte e pede pro avô comunicar a Jiro. Você tá sendo bem frouxo, hein? Critica o velho. O comandante concorda, dizendo que age assim porque confia nele. Ele confessa que, para ser sincero, quando soube que Jiro fugiu do hospital e foi para casa, até ficou aliviado. Toshimasa indaga o que ele quer dizer com aquilo. Jiro, ao fundo, começa a gritar perguntando se o sabonete acabou. Shiba avalia que agora não há outro caminho. A partir desse momento, o neto ficará nas mãos do serviço secreto, e que Jiro vai precisar de muita garra e dedicação. O comandante se despede, alegando precisar organizar umas coisas, e desliga. Jiro continua gritando e pergunta se o velho ficou surdo. Toshimasa perde a paciência, ordenando que o rapaz espere. Encerrando o segundo episódio.